E aí, beleza? É o Daniel da Vegan Cheese Lover trazendo dicas para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E eu queria falar hoje sobre o processo de cura, que também é conhecido por maturação. Esse é um processo quase que exclusivo de quem produz os queijos vegetais fermentados, né? Uma vez que queijo vegetal não fermentado, a gente já não tem mais tanto sentido assim de maturar, apesar de que, ainda assim, há alguns tipos que podem ser maturados. Porém, o tempo de maturação ele vai ser bem menor. Tá? Então, se a gente comparar um queijo vegetal fermentado e um queijo vegetal não fermentado, para o queijo vegetal fermentado, a gente pode ter meses, inclusive, de cura. Para um queijo vegetal não fermentado, já não vai ser tão interessante assim, porque a propensão dele a desenvolver algum tipo de bolor, algum tipo de fungo, vai ser bem maior. E isso pelas próprias características de produção. Porque um queijo vegetal não fermentado, ele não contém micro-organismos que a gente usa para fermentar. Então, esses micro-organismos, muitas vezes, eles aparecem como um protetor. Um protetor naquele sentido da competição que pode ter entre diferentes micro-organismos num queijo vegetal. Esses diferentes que eu digo seriam micro-organismos que a gente não quer, são micro-organismos indesejáveis para o nosso queijo vegetal. Então, por isso que para queijos vegetais não fermentados, o tempo de cura ele acaba sendo bem menor do que para queijos vegetais fermentados. Bom, dito isso, o que envolve esse processo de cura? Ou o que é a maturação? Muita gente pode estar ouvindo falar isso, às vezes compra um queijo vegetal que diz queijo vegetal curado e tal, mas nem sempre está em dia com o que isso quer dizer. Tá? Sim, esse é um termo que foi emprestado para a queijaria vegana, foi emprestado da queijaria tradicional. Tá? É um processo que acontece com os queijos tradicionais e quando a gente vai fazer um queijo vegetal e a gente busca se aproximar de um queijo tradicional, é comum a gente desenvolver algumas técnicas que são características da queijaria tradicional. E a fermentação é uma delas, e o processo de cura é uma outra técnica que a gente está buscando ali. É claro que quando a gente fala de maturação de um queijo vegetal, não existe uma via única. Então, maturar queijo vegetal é isso daqui. Não. Existem, na verdade, alguns caminhos que a gente pode seguir. Mas o denominador comum disso seriam algumas categorias que eu vou querer explorar daqui a pouco, porque o primeiro ponto que a gente deve entender é em relação à umidade, tá? Ou seja, esse processo de cura, ele nada mais é do que um momento que a gente vai trabalhar o nosso queijo vegetal dentro de condições de umidade mais específica. Esse é que é o grande ponto. Ou seja, a gente vai fazer com que ele tenha aí os seus dias, ou ele passe ao longo de um certo tempo dentro de um ambiente com umidade controlada. Esse é o grande ponto aí. Então, a umidade relativa do entorno desse queijo vegetal, ela precisa estar controlada. Aí que a coisa começa a ter uma proporção um pouco maior, porque o que vem a ser esse controle? Existem diferentes controles? Sim, e esses são os caminhos que eu disse, que são diferentes para a gente poder curar um queijo vegetal. Agora, isso que eu estou falando agora é um pouco diferente de a gente imaginar. Então, para curar um queijo vegetal é só colocar ele na geladeira e tá pronto, e esperar. Não é isso. Isso daí não... Se você fizer isso, é bem provável que o seu queijo vegetal ele vai rachar, senão ele vai até... pode contaminar. Tá? Porque tem um certo caminho que a gente segue. E do mais geral, então eu vou partir agora do mais geral
para o mais específico, tá? Então, o ponto mais geral em relação à maturação vai ser a gente ter ele sim acondicionado em temperatura e em umidade. Tá? Então, são essas duas categorias que vão estar em jogo. E depois, fora a temperatura e a umidade que a gente vai controlar, ele precisa ter toda a superfície dele exposta a essa umidade relativa pré-definida, tá? Ou que a gente vai tentar criar ali. E como que a gente faz isso? Imagina, um queijo vegetal, ele está apoiado aqui, toda essa área dele, ela está exposta, né? E essa parte de baixo, ela está em contato com alguma coisa. Isso dali, depois de um dia, essa parte de baixo aqui, ela precisa ficar exposta. Por quê? Porque o processo de maturação ou o processo de cura de um queijo vegetal envolve a perda gradual e controlada de água do queijo vegetal. Portanto, ele tem uma quantidade X de água e ao final do processo de maturação, ele tem uma quantidade X menos 2-alfa de água, vamos dizer assim. Esse 2-alfa é a quantidade de água perdida ao longo desse processo, ao longo desse tempo que ele foi exposto a essas condições específicas e controladas, tá? Muito bem. E por que não é só, então, colocar na geladeira? Porque tem esse processo de virar, tá? Essa viragem do queijo vegetal, ela precisa acontecer, porque do contrário ele vai ficar apoiado e vai ficar úmido aqui embaixo. Se passar uns 3, 4 dias, a hora que você tirar ele, pode ser que tenha uma má surpresa ali, de repente, algumas colônias de fungos, tá? De bolores. Então, pode fazer uma certa confusão, né? Quem está já um pouco mais envolvido com esse processo de queijo vegetal, já gosta de produzir, por vezes gosta também de ver o processo de outras pessoas, né? Então, é muito comum você tá no Instagram, tá no YouTube, tá seguindo, né, algumas queijarias veganas, ou seja, algumas unidades produtoras de queijo vegetal, e essas unidades produtoras, elas muitas vezes acabam mostrando o backstage deles, né? Ou seja, mostrando mais ou menos como que está o processo, ou alguma parte da fábrica, alguma coisa assim. E daí, não é raro a gente ver uma geladeira, né, de cima a baixo repleta de queijos vegetais. E aí que mora um perigo de você imaginar aquilo e falar assim, bom, se eles estão colocando o queijo vegetal na geladeira só assim, né, em cima de uma prateleira, se eu fizer isso em casa, pronto, né, então eu vou curar. Aí que a coisa fica perigosa, porque são coisas diferentes, tá? E isso daí, inclusive, quando eu estava morando em Lisboa e eu já fazia, né, queijos vegetais e tal, ali eu comecei a perceber que tinha alguns queijos vegetais artesanais sendo oferecidos em alguns pontos ali de Lisboa. E eu fui atrás de conhecer isso, fui atrás de alguns pontos para provar esses queijos vegetais. E, assim, poucos pontos na época, né, isso aí eu estou falando acho que de 2019, se não me engano, 2018, 2019, por aí, eram poucos pontos que ofereciam queijo vegetal artesanal, né? E um desses pontos que eu fui era tipo não sei se era um restaurante, era meio restaurante, café, ponto de yoga, né? Tinha ali práticas de yoga e tal. E a proprietária, ela fazia os queijos vegetais e ela servia uma tábua com 4 tipos diferentes e tal. Eu lembro que naquela época foi fantástico, assim, ter tido essa experiência, né, de ir para um lugar e comer uma tábua de queijo vegetal, né? Todos feitos ali. E ela tinha uma geladeira que era desse modo, repleta de prateleiras com queijos vegetais que estavam curando, né? E eles estavam em diferentes processos de cura, tinha ali uma certa ordem, né? Então, agora eu não vou me lembrar se era para cima ou para baixo que ela fazia a escala dela, né? Para cima entra sempre novo, embaixo sai
o que está pronto, ou se entrava por baixo, enfim, essa parte eu não vou lembrar. Mas o que me chamou a atenção é que aquilo ali tinha um higrômetro. Tá? Não sei se vocês sabem o que é um higrômetro, mas um higrômetro é um instrumento de precisão para medir a umidade relativa. Então, aquela geladeira ali, ela tinha esse controle de umidade, tá? Que é algo diferente do que acontece na nossa geladeira. E já adianto, esse é um dado que não foge a muitas pessoas. A geladeira caseira, ela é um grande desidratador, tá? Eu já falei isso algumas vezes até. E a umidade relativa de uma geladeira fica por volta de 55%. A umidade relativa ela sempre é medida em porcentagem, né? E ela fica ali por volta dos 55%, variando um pouco para mais ou para menos. Isso daí acaba dependendo também da temperatura que ela vai estar, se ela está mais fria, se ela está menos fria, e também da quantidade de coisas que tem dentro da geladeira e do que tem ali dentro também. Então tem uma série de fatores que a gente precisa levar em consideração na nossa geladeira caseira na hora de colocar o nosso queijo vegetal para curar. E isso é importante para que a gente possa reproduzir depois e fazer outros queijos vegetais também. E uma vez que a gente se atenta a isso, a nossa margem de erro diminui. Esse é um ponto super importante de se levar em consideração. Agora, por que a gente vai fazer esse processo de cura? Quais são os grandes ganhos disso? Ou quais são os benefícios de a gente pegar um queijo vegetal e curar ele? O que traz na prática para a gente em termos de ganho? Bom, a princípio a gente tem dois grandes ganhos. Tá? O primeiro motivo pelo qual a gente vai querer fazer com que esse queijo vegetal ele perda umidade, ou perda água, é justamente ele ter uma firmeza um pouco maior. Então, se vocês já perceberam, ou se não, passem a perceber daqui para frente, até visitando empórios, lugares assim. Mas queijos vegetais que são mais curados, eles são mais firmes. Menos curados, eles são menos firmes. Tá? Isso daí é mais ou menos uma regra que acontece no mundo dos queijos vegetais e dos tradicionais também. Então, como eu falei, se a maturação é uma técnica que a gente está trazendo dos queijos vegetais, dos queijos tradicionais, então o próprio desenvolvimento vai ser semelhante, ou seja, a gente vai ter perda de água, uma concentração, claro, de sabores, mas também uma firmeza um pouco maior. Então, se a gente produz uma massa e quando a gente acabou de produzir, vai levar ela para fermentar, aquilo ali não parece que vai virar um queijo vegetal, depois de um processo de cura sim, isso daí vira. E isso por conta da perda de água. Tá? Esse aqui é o primeiro grande ponto. A gente passa a ter uma resistência ao corte. A gente consegue tirar uma fatia quando ele é curado. Quando ele está menos curado, já fica mais complicado. A própria resistência à mordida pode ser menor. Então o processo de cura ele traz essa vantagem de a gente ter um queijo vegetal mais firme, tá? Que é possível a gente tirar fatias dele. E depois, um outro ganho que a gente tem é a evolução de sabor. Isso daí vocês até, quem está mais atento à produção caseira pode ter percebido já, inclusive com queijo vegetal cremoso. Se você faz um queijo vegetal cremoso para passar no pão, não sei se já chegaram a perceber isso, mas o primeiro dia que você come ele e o último dia, que é quando acaba ele, que você come, eles estão diferentes ali. Não sei se vocês já chegaram a perceber isso, mas isso em relação a sabor principalmente, porque há uma evolução do sabor. Tá? Ou seja, a gente tem uma série de reações que vão acontecer no interior desse queijo vegetal, porque ele é um alimento vivo, tá? Existem micro-organismos ali ainda que estão trabalhando, apesar de eles estarem no frio,
eles têm um metabolismo bem mais lento, mas isso não quer dizer inexistente, não quer dizer que eles estão mortos já, não, pelo contrário, né? Inclusive é uma fonte de micro-organismos para o nosso organismo. Eu não afirmaria agora que o queijo vegetal é um alimento probiótico, tá? Porque precisava ter assim, algumas pesquisas, algumas várias pesquisas para isso, para corroborar. É uma hipótese. É possível que o queijo vegetal ele seja um alimento probiótico, mas eu não posso afirmar isso para vocês, porque isso depende da gente saber se a carga de micro-organismos que está naquele queijo vegetal, ela chega no nosso intestino de maneira saudável e volumosa o suficiente para que seja considerado um alimento probiótico. Tá? Então é um outro tema esse que nem cabe a mim entrar nele. Tá? Mas, de qualquer forma, existem micro-organismos sim num queijo vegetal fermentado, eles estão vivos e estão com o seu metabolismo ali acontecendo. Tá? Eles estão consumindo compostos, eles estão fazendo outros compostos, né? Liberando outros compostos, produzindo diferentes compostos. E não só. Dentre todos os compostos que esses micro-organismos eles estão produzindo, existem enzimas que são produzidas também e liberadas para fora dessa célula. E essas enzimas, elas podem ter algumas características interessantes. Tá? Ou seja, você pode ter algumas enzimas que elas são especializadas em quebrar proteínas, por exemplo. Você pode ter outras enzimas que elas já são mais específicas para quebra de gordura, por exemplo. Então, o que eu quero dizer com isso na prática? Eu quero dizer que, ao longo do processo de maturação, a gente vai ter o desenvolvimento de sabores de um modo geral, mas são essas enzimas e são esses micro-organismos que estão trabalhando para que o sabor evolua. E não só sabor, mas a textura também. Porque, imagine só uma coisa, se a gente tem como um dos principais componentes da estrutura do queijo vegetal a proteína, né? E a proteína ela está coagulada, ela está mais unida num queijo vegetal, seja da castanha de caju, seja da amêndoa, seja da soja, seja de quem for, de qual seja a base que você está utilizando ali, a proteína ela é um elemento estruturante, vamos dizer assim, do seu queijo vegetal. Se a gente tem enzimas que está quebrando proteína, ou seja, no interior desse queijo vegetal, a gente vai ter um resultado final diferente, claro. Ou seja, essas proteínas elas estão sendo quebradas, a gente vai ter um interior um pouco mais macio. Tá? Agora, é claro que isso depende muito dos micro-organismos que estão sendo colocados para fermentar um queijo vegetal. Tá? E eu já explico isso. Agora, então, depois que a gente entende esses dois grandes motivos para a gente curar um queijo vegetal, que é, por um lado, ele ter mais firmeza, e por outro, ter um desenvolvimento de sabor, existem duas categorias que são fundamentais para a gente entender esse processo de cura, e uma vez que a gente entende esse processo de cura, a gente consegue já conduzir a nossa maturação de uma maneira um pouco mais interessante. E essas duas categorias, elas são o tempo e a umidade para esse momento. Tá? Eu não vou querer colocar uma terceira categoria agora, que seria até a temperatura, mas deixa a temperatura de lado por enquanto. Vamos primeiro entender o que diz respeito em relação ao tempo e à umidade, ou seja, como que essas categorias elas interagem entre elas, porque elas se influenciam, tá? Ou seja, são categorias que para a gente ter um bom resultado final, a gente precisa entender essas categorias como categorias diretamente proporcionais. Faz sentido isso? Eu não sei se vocês se lembram de aulas de matemática, de física, qualquer coisa assim,
quando surgiam categorias que são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então a gente está com tempo e umidade como categorias diretamente proporcionais. Ou seja, se eu vou aumentar o tempo de cura, eu vou precisar aumentar a umidade relativa. Tá? Se eu quero ter um queijo vegetal com um menor tempo de cura, eu vou precisar diminuir essa umidade relativa do entorno desse queijo vegetal. Tá? Então, isso daqui é um entendimento básico que a gente precisa ter para compreender o que acontece de fato num processo de cura. Porque se você entende essas duas categorias como categorias inversamente proporcionais, ou seja, vamos ver o que acontece. Então eu vou tentar colocar aqui exemplos mais práticos então. Se você aumenta o tempo e diminui a umidade relativa do ar, o que vai acontecer? Se você tem um tempo mais longo e uma umidade relativa mais baixa. Então, primeiro olha só para a umidade relativa. Se essa umidade relativa está mais baixa, o queijo vegetal, a hora que ele está nesse meio, a tendência é que ele comece a perder água mais rápido para esse meio. Tá? Então, como que a umidade relativa influencia o processo de cura? Quanto maior ela é, mais devagar o queijo vegetal vai perder água para esse meio. Quanto mais baixa for a umidade relativa, mais rápido ele vai perder essa umidade. E por que isso? Porque existe uma coisa chamada homeostase, ou seja, todo sistema que você tem, ele tende a entrar em equilíbrio. Então, se você tem um sistema aqui no qual existe uma umidade relativa do ar e você coloca algo mais úmido do que essa umidade relativa, a tendência é equilibrar. Então, para isso, ele vai perder a umidade. E quanto menor seja a umidade relativa do ar, a perda de umidade vai ser mais rápida. Tá? E se você tem um tempo de cura mais longo, com uma umidade relativa mais baixa, a tendência vai ser que esse queijo vegetal ele seque muito. Tá? E isso pode ser um problema, porque se ele está secando muito rápido e com um tempo mais estendido, e sobre tempo eu já vou falar o que a gente entende por isso, se são semanas, se são dias, se são meses, mas primeiro entenda você o que isso quer dizer, tá? Pode chegar num ponto que esse queijo vegetal ele tá tão seco que você não consegue tirar uma fatia dele. Aí ele fica super duro mesmo. E aí a única saída que você vai ter de consumo dele vai ser ralando. Aí ele vai sair em pedaços, né, quebrando, porque a hora que você tentar cortar com a faca, ele já vai se desmantelar todo. Já vai meio que querer se esfarelar. Agora, vamos para outra situação então. Se a gente tem um tempo mais curto e uma umidade relativa mais alta. Então, primeiro olha para a umidade relativa. Se a umidade relativa está alta e um queijo vegetal está exposto a essa umidade relativa mais alta, ele vai perder água bem lentamente para esse meio. E se a gente tem um tempo mais curto, o que vai acontecer? Ele mal vai perder a sua água para o meio. Ele mal vai perder a sua umidade. Então, o que a gente vai ter é uma consistência, né, como resultado final dessa situação, é uma consistência que praticamente não mudou, porque o tempo foi curto e a umidade relativa foi alta. Então percebam que entender tempo e umidade como categorias inversamente proporcionais pode incorrer em erros para os extremos. Ou o queijo vegetal ele seca muito, ou o queijo vegetal ele fica muito úmido e não vai ter uma alteração da consistência, que é isso que a gente quer para o processo de cura. A gente quer justamente que ele fique mais firme. Então, ou vai ficar firme demais, ou vai ficar firme de menos.
Portanto, a gente precisa entender essas categorias como diretamente proporcionais. E agora, o que eu queria mostrar aqui para vocês? Eu queria dizer essas duas situações, ou seja, quando a gente tem tempo e umidade relativa mais alta, né, tempo maior, tempo mais longo e umidade relativa maior, e um tempo mais curto e uma umidade relativa menor. O que acontece com essas duas situações para que depois vocês possam tentar jogar com isso em casa, tá? Então, primeira coisa, quando a gente tem um tempo mais curto e uma umidade relativa mais baixa, vamos ter um processo de cura? Vamos. Só que ele não vai ser tão longo assim, né? Porque o tempo ele está mais curto, tá? Mas, como a umidade relativa ela é um pouco mais baixa, a gente vai ter uma perda satisfatória de água do nosso queijo vegetal. Então, esse é um processo de cura que é eficaz, só que ele não é tão longo assim, e normalmente ele é utilizado para fermentações selvagens. O que eu quero dizer com isso? Quando você usa um rejuvelac, quando você usa um chucrute, quando usa, sei lá, vegetais lactofermentados, enfim. Quando você usa qualquer starter, né, qualquer fonte de bactéria que foi produzida em casa, e eu falo rejuvelac porque ele é um dos mais conhecidos, né? Normalmente é esse regime de maturação ou de cura que vai ser utilizado. Tá? Um tempo mais curto e uma umidade relativa um pouco mais baixa. E agora sim eu queria entrar na quantidade de tempo, ou seja, quanto tempo a gente está falando. Isso daí pode variar de 15 dias a um mês. Ou seja, isso daí, é claro, vai depender da umidade relativa que ele está exposto. Ou seja, depende se é uma umidade relativa um pouco mais baixa, ele pode precisar de menos tempo, né? Ficar ali em torno dos 15 dias. Se ela é um pouquinho mais alta, pode ser que ele precise de 20, de 30 dias, 25 dias, 30 dias até. Né? E mantendo esse tipo de umidade relativa, a gente não vai ver tamanha diferença em relação ao tempo depois. Tá? Por isso que estamos falando de, no máximo, um mês, mais ou menos. E isso é o indicado para a fermentação selvagem, por quê? Porque a gente não sabe quais são os micro-organismos que a gente está colocando no queijo vegetal. Tá? A gente não sabe se de repente tem algum micro-organismo ali que, conforme o tempo passe, e tempo que eu digo aí, estou falando de meses, ele vai se manter bem. Né? Pode ser que após 2 meses, esse micro-organismo ele começa a entrar num regime de estresse. E aí começa a ficar complicado. Tá? Para o sabor do nosso queijo vegetal final. A outra situação, se a gente tem um tempo mais longo e uma umidade relativa mais longa, e aí, mais alta, qual vai ser o resultado disso? A gente vai ter pela umidade relativa primeiro, por ela estar mais alta, o processo de perda de água para o meio ele vai ser mais lento. Então, como o processo de perda de água ele é mais lento, aquela firmeza que a gente busca ter no queijo vegetal, a formação da casquinha que a gente busca, né, todos esses elementos que a gente tem já na nossa cabeça para um queijo vegetal maturado, vão demorar mais para acontecer. Tá? E aí é por isso que esse tempo ele está mais elevado, né? Um tempo mais longo, melhor dizendo. E por que a gente vai querer isso? Normalmente, esse já é um regime de maturação que é utilizado para queijos vegetais fermentados com culturas domesticadas. Ou seja, a gente sabe exatamente quais são os micro-organismos que a gente está colocando para fermentar nesse queijo vegetal. E digo mais, existem micro-organismos que são específicos para a maturação. Tá? Ou seja, micro-organismos que eles não produzem ácido lático. Eles precisam do ácido lático para que o seu metabolismo ele seja desenvolvido.
Ou seja, ele pode pegar o ácido lático e quebrar esse ácido lático em outros compostos, outras moléculas que ele consome e depois produz outros compostos. Então, normalmente, quando a gente usa esses micro-organismos de maturação, a gente precisa ter um tempo mais longo. Então, olha só como a gente pode pensar tanto do lado do tempo quanto do lado da umidade relativa, né? Mas os dois eles se acompanham, seja para cima ou seja para baixo, como eu espero que já tenha ficado claro isso. Então, se eu estou colocando um micro-organismo que ele é de maturação, eu não posso maturar o meu queijo vegetal por um mês, porque não vai dar tempo de evoluir todos aqueles sabores, tá? Se eu deixar ele maturar por 3 meses, aí a coisa começa a mudar de figura. A gente vai ter sabores mais intensos, a gente vai ter sabores mais marcantes, a gente vai ter sabores mais complexos. Só que para eu aguentar uma maturação por 3 meses, a umidade relativa ela precisa ser mais alta, tá? E agora, como é que a gente vai fazer em relação à escolha desse recipiente, né? A escolha desse recipiente, ele vai ser em relação ao material. Ou seja, vocês precisam pensar agora em relação ao material, a porosidade desse material, porque a umidade relativa daquele microclima que a gente está criando vai depender de troca com um meio maior, que é a nossa geladeira. Tá? Então precisa ter isso no pensamento. Se é vidro, se é papel, se é plástico, se é, enfim, madeira. Existem vários materiais e cada qual ele tem a sua porosidade e ele vai mais ou menos direcionar a umidade relativa que vai estar naquele meio. Qualquer dúvida, vocês escrevam. Do mais, até a próxima.